É crise, hein? É crise na seleção brasileira. A Ancelotti chegou já colocando aí o seu sentando na janelinha e não convocando o Neymar, hein? Vou falar minha opinião nesse vídeo aqui, hein? Mas antes de qualquer coisa, você já vai aqui, ó. Tem aqui, ó. Inscreva-se. Inscreva-se aqui no canal, deixa o like, comenta muito nesse vídeo, dá aquela moral que ajuda demais, viu? Ajuda demais o engajamento. Beleza? Então vamos falar sobre a convocação, a primeiríssima, hein? Primeiríssima convocação do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Mas antes de mais nada, ó, vamos lá. Relembrando, Carlo Ancelotti já estava contratado, beleza. Fez no último sábado o seu jogo de despedida no Real Madrid. Homenagens lindíssimas e merecidíssimas para o treinador lá no Real, lá no Santiago Bernabéu, que o Real Madrid venceu o seu último jogo em La Liga, certo? Contra a Real Sociedade por 2-0 com dois gols do Kylian Mbappé. E no domingo, o italiano Carlo Ancelotti pegou e já veio para o Brasil e chegou na noite de ontem aqui lá no Rio de Janeiro, né? Aqui não, estou em Sorocaba, mas é lá no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E hoje pela tarde, por volta de umas 3, 3:30 da tarde, teve todo um cerimonial muito bonito, né? Apresentando, teve o Parreira gravando vídeo para ele, falando que ele seja muito bem-vindo, até mesmo o Luiz Felipe Scolari, o Felipão entregando uma jaqueta, né? Uma jaqueta muito bonita, né? Essa da seleção brasileira, que lembra muito da época que o Zagallo utilizava. E depois o Carlo Ancelotti pegou e soltou o verbo, hein? Soltou quem foram os 23 selecionados para a seleção brasileira nesses dois amistosos contra o Equador no dia 5/6 e contra o Paraguai no dia 10/6. Que foram eles, foram os goleiros, o Alisson, o Bento e a novidade, que foi o Hugo Souza, merecidíssimo, fez uma partida brilhante nesse meio no final de semana, jogando muito, um dos melhores goleiros da atualidade, né, no futebol brasileiro, contando com o Everton, mas eu acho que o Everton não foi convocado por motivo de idade, até propriamente o John, que vem fazendo um belo campeonato junto com o Botafogo, se bem que o Botafogo não está nas suas melhores condições, e o Hugo Souza, muito merecido do Corinthians, é convocado nessa terceira posição. Lembrando que ele também mencionou na sua coletiva que o Ederson não foi convocado por conta que o Ederson está lesionado. Aí os laterais, Alexandro, muito bem, Carlos Augusto da Internazionale, que está na final da Champions, o Wesley do Flamengo e o Wanderson. Esses são os quatro laterais que ele convocou. Aí vem os zagueiros. Aí ele convocou cinco zagueiros, que foi o Alexandro, a Beraldo do Paris Saint-Germain, Marquinhos também do Paris, Léo Ortiz do Flamengo e Danilo do Flamengo. Também, assim, tá meio cansativo falar toda vez quando é convocação da seleção falar do Danilo. Tá meio cansativo. Mas aí ele já colocou o Danilo, que ele não vai ser lateral. Colocou como zagueiro. Dá para discutir o Danilo? Pra caramba, dá muito para discutir. Na minha concepção, aí já não deveria ter convocado o Danilo, certo? Nas outras escalações, até aqui, até esse momento, na parte de zagueiros, tá ok. Só o Danilo que eu não convocaria. De meias, convocou, retornando, que fez uma boa temporada no Fulham, o Andrés Pereira, o Andrei Santos, que é uma grande novidade para esse meio campo da seleção, Bruno Guimarães, Ederson, Gerson do Flamengo e a volta dele. O nosso capitão voltou, que é o Casemiro. Cão de guarda do Carlo Ancelotti na época de quando o Casemiro estava no Real Madrid. Não estava vindo fazendo boas temporadas no Manchester United, mas a gente sabe que o Manchester United é simplesmente uma bagunça gigantesca. Qualquer jogador que entra no Manchester United tem dificuldades para jogar. E o Casemiro começou a se sobressair no Manchester em alguns jogos, principalmente na Conference. Então, cara, jogando muito, como eu fez gol decisivo para levar o Manchester United para a final, se bem que na grande final perdeu agora quarta-feira, quarta ou quinta, se não estou enganado, para o Tottenham por 1-0. Então, assim, cara, o Casemiro foi cavando, teve paciência e agora retorna para a seleção brasileira.
Atacantes: Antony, do Real Betis, Estevão, do Palmeiras, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, que agora está saindo do Wolverhampton e está indo para o Manchester United, Rafinha, indiscutível, Richarlison e Vini Júnior. Já dá para notar aí que quando eu falei do Richarlison eu fiz uma cara. Mas, pô, assim, o cara não fez, longe de ser das melhores temporadas que o Richarlison poderia estar fazendo, não fez uma excelente temporada. Eu acredito que o Ancelotti convocou o Richarlison por ser um cara de confiança dele, porque ele treinou muito tempo o Richarlison quando o Ancelotti estava treinando o Everton, e o Ancelotti fez essa mistura, né, de alguns jogadores que ele não conhece muito bem, praticamente alguns aqui do futebol brasileiro, e mesclou também com algumas jovens, né? Alguns jovens que ele tá vendo que tá despontando, até propriamente o Antony voltando para a seleção, que fez esse meio de temporada primorosa no Betis, jogando muito, é totalmente um outro jogador daquilo que a gente tava vendo, né, no United. O United já falou, é a mesma, tudo que eu coloquei do Casemiro no United, eu reponho aqui para o Antony. O Antony saiu do United emprestado para o Betis e está fazendo uma temporada brilhante, né? E nesse meio de semana tem a decisão, né, para o Real Betis, que pode se sagrar campeão. E o Antony vem jogando muito, até nesse meio de semana também jogou muito bem, fez gol. E cara, vamos lá. Rafinha, indiscutível. Vini Júnior é um dos meninos dele de confiança do Real Madrid. Foi uma convocação segura para muita gente. Foi perfeita para mim. Tem os seus dois erros, que é a convocação do Danilo do Flamengo e propriamente do Richarlison, que para mim deveria ser o Pedro do Flamengo, se bem que o Pedro está vindo de uma recuperação de lesão, é uma contusão complicada que o Pedro teve, é um LCA, se for ver, é a mesma contusão do nosso menino Ney, né? Só que o Pedro pegou, conseguiu voltar bem antes, está jogando, marcando gol. E já falando do Neymar, vamos falar do homem. Não foi convocado, até na própria coletiva de imprensa, ele falou que ligou para o Neymar já cedo, e não falando, e aí eu já gostei da postura do Ancelotti do quê? Ele não perguntou para o Neymar se o Neymar estava apto ou não. Ele já pegou e já foi incisivo. Pegou e falou o seguinte: Neymar, você não vai ser convocado por isso, isso e isso. Ele foi muito sincero com o Neymar. Teve uma questão de liderança. Tipo assim, aqui eu que mando. Eu não vou perguntar para você. Isso eu achei muito interessante na postura do Ancelotti. De não ficar perguntando, você tá bem, não tá? Ou aqui, isso aqui. Não ficou como diz que me diz. Não vou convocar você. Você não está na sua melhor fase. Isso eu tô colocando nas minhas palavras, mas isso que deu a entender o que o Ancelotti falou pro Neymar. Você tem que se recuperar e mostrar que tem que jogar para estar comigo. Então é uma postura de líder. Eu acho que agora sim a seleção tem um caminho. É muito pouco tempo para a Copa do Mundo? É apenas um ano? É apenas um ano para a Copa. Já, ó, cara, a gente está no dia. Esse vídeo está sendo gravado dia 26 de maio de 2025. Daqui um ano e uma semana vai começar a Copa do Mundo. Então o Neymar tem que pegar, se preparar fisicamente, psicologicamente e ele também o quê? Querer voltar a jogar bola, né? Aparentemente ele jogou quinta-feira passada contra o CRB, jogou na noite de ontem com o Santos contra o Vitória lá no Barradão. Então, assim, o Neymar precisa de ritmo de jogo. Ele precisa ir jogar. E com isso recuperar a sua aptidão física. A gente não vai ver mais o Neymar Prime, que era do Barcelona. A gente não vai ver mais o Neymar Prime do Paris Saint-Germain. A gente tem que se contentar com um pouco que ele ainda pode oferecer. Mas ainda assim é de muita importância para a seleção brasileira. Certo? Então essa é a minha opinião. O Ancelotti errou na convocação do Danilo e do Richarlison e acertou, tiro certo em não convocar o Neymar Júnior. Você gostou da convocação do Ancelotti? Deixa aqui embaixo, aqui, ó, nos comentários, uma possível escalação que o Ancelotti pode fazer, porque eu vou fazer isso, ó, com vocês no final do vídeo,
certo? Mas eu vou trazer outro dado muito importante que o Ancelotti trouxe para nossa seleção. As ligas, né? As ligas nacionais que foram mais convocados. Na Inglaterra, na Premier League, foram 7 convocados. Aqui do nosso Brasileirão, também foram 7 convocados. Isso é uma lista extensa, né? Que é o Hugo Souza, Alexandro, Danilo, Léo Ortiz, Wesley, Gerson e Estevam. Da Ligue 1, que é da Liga da França, Alexandro, Beraldo, Marquinhos, Wanderson e Andrei. Da La Liga, que é o Vini, o Rafinha e o Anthony. Da Série A Team, né? Que é a Campeonato Italiano, o Carlos Augusto e o Ederson, e da Liga da Arábia, né, que é o goleiro Bento. E da Premier League, eu não falei os jogadores, mas eu vou falar aqui, ó, da Premier League foi o Alisson, Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Casemiro, Gabriel Martinelli, Matheus Cunhas e o Richarlison. Vamos lá, vamos fazer uma breve escalação aqui do que o Carleto pode pegar e escalar para essa convocação, né, para esses 2 jogos entre Equador e Paraguai. Alisson, indiscutível no gol. Jogaria com Carlos Augusto e Wesley. Carlos Augusto que está na final da Champions, que vai ser nesse final de semana. E Wesley que nos últimos jogos com a seleção jogou muito bem. Zagueiro, a gente poderia colocar a dupla de zaga do Paris, Beraldo e Marquinhos. Meias, a gente pode estar colocando ali o próprio Casemiro e Bruno Guimarães como a dupla de volantes. Aí que vem o ataque. A gente pode colocar o Rafinha como camisa 10 para fazer a armação. A gente coloca na ponta direita o Vini, lado esquerdo, ou pode inverter eles, o Anthony com o Vini Júnior e de pivôzão o Richarlison. O que você achou da minha escalação desses convocados do Ancelotti? Deixa aqui nos comentários também. Beleza? Você gostou da convocação do Ancelotti? Não gostou? Tem alguma adjetivação aqui sobre este vídeo? Tem alguma coisa que o Ancelotti esqueceu de convocar? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like. Se inscreva-se. Valeu. Não deixe de se inscrever que essa semana tem final da Liga dos Campeões. E vai ter vídeo especial aqui. Beleza? Valeu. Tamo junto. Até a próxima. E é nóis.